Qual é a galera do Brasil? Esse vídeo, esse Facebook Live é especial para a galera do Brasil, para os meus amigos de longa data, para os meus amigos que eu não tenho falado durante muito tempo, ou talvez para alguns de vocês que tenham vindo à minha página do Facebook, mas que não tenham ainda o domínio do idioma inglês. Então é isso aí, galera. Para os meus amigos do Brasil, a gente vai mandar brasa agora, valeu? E o que a gente vai falar hoje, você já pode ver aí no topo do assunto, no post, é sobre o paralelo do jiu-jitsu com a vida. Meus amigos americanos, vocês têm que aprender a falar português também. Que história é essa? Vamos lá, os amigos hispanos também, vamos aprender um pouco de português aí, pô. Valeu? Então, a gente vai falar então aqui agora. Vamos entrar de sola nessa parada. Na página do Carlos Machado, do fanpage, a gente vai botar aí pra galera os Facebook Lives algumas vezes em português. E vocês escutando aí, galera americana, galera hispana, é bom começar a falar um português aí, viu? Porque eu vou mandar o recado em inglês, português e espanhol. Valeu? Bota uns likes aí, tá pronto? Então vamos lá, galera, é isso aí. Eu vou começar aqui agora, então vamos ao assunto direto aqui, tá bom? O que acontece? O que acontece na vida é o seguinte, tem gente que quer e tem gente que quer de verdade. Qual é a diferença entre os dois? Um é desejo. Desejo é que nem uma vela acesa. Passa um vento forte e apaga. Agora, quando a gente quer mesmo, com vontade, não é mais desejo, é gana. Então vamos aí, é gana, entendeu? E qual é a diferença dos dois? Meus amigos, gana é o seguinte, você deixa de dar comida para um cachorro durante uma semana, bota um osso na boca dele, quando o bicho morder o osso, se você for tentar tirar, e se o cachorro é seu amigo, ele não vai te morder, mas eu garanto o seguinte, ele não vai abrir a boca fácil. Agora é o seguinte também, se o cachorro não te conhece, ele está com fome, e você deu o osso para ele, depois quer tirar, cuidado aí, hein, que vem uma mordida aí, hein? Vai sair um sanguezinho. Então aí que está a diferença, galera. Vocês não podem querer misturar desejo com gana, porque na vida só consegue quem tem gana. Quem só tem desejo, o que acontece? É que nem um vento que vai, como eu falei, uma brisazinha de qualquer. Não estou me sentindo muito bem hoje, vou deixar para amanhã. Os procrastinadores. Quantos aí são da turma do amanhã? Eu já fui da turma do amanhã, pô, quantas vezes? Pô, várias vezes adiei as coisas, aí você olha para trás, você um dia passa a oportunidade, aí no outro dia passa a oportunidade, aí no outro dia passa. Aí quando você faz as contas, meus amigos, minhas amigas, você vai se deparar com uma realidade triste. Não é o que você faz. Muitas vezes o que conta no final é o que você deixa de fazer. Então vamos botar paz nessa história. Tem que ter gana. A gana é que separa o fio da meada. Se você quer vencer e é tímido, me desculpa, o negócio da vida não é para você. Para vencer na vida, tem que botar gana no negócio. Tem que ser que nem cachorro com fome, que tá sem comer uma semana, 2 semanas, quando morde o osso, não vai deixar. Valeu? Então, esse é o primeiro recado. E esse é o paralelo também no jiu-jitsu, porque o que acontece com o jiu-jitsu? Rapaziada aí, se vocês treinam, ou mesmo qualquer outra arte marcial, tá entendendo? Você quer ir treinar um dia e não aparece no outro. Pô, que história é essa? Onde é que você vai chegar nessa história? É o cara aí, meu irmão, eu me lembro meu irmão aí, Jean-Jacques no passado, ia lá às 5 horas da manhã treinar com o grande mestre Rickson Gracie. História que eu me lembro, aí trazia pra gente, a gente treinava. Era um cara que acordava cedo, nem tinha carro, pegava um ônibus no meio do Rio de Janeiro, um no sul, outro no norte. E aí eu te digo um negócio, se tivesse um dia de chuva, um dia frio,
o malandro estava lá na fila do ônibus porque ele tinha aquele objetivo. Tem que ter gana, tá entendendo? Então, no jiu-jitsu, a gana não é só de comparecer, a gana é de persistir, porque tem outra história também. Quando a gente começa a achar que tá bom, o que acontece com a lei do jiu-jitsu? É a mesma lei da vida. É a lei do martelo e é a lei do prego. E adivinha o que acontece? Tem dia que você é martelo, vai dar martelada nos outros. Mas tem dia que você é prego. Vai tomar martelada e muita. Então, tendo gana é aquela vontade do cara pensar assim, meu irmão, tô tomando porrada hoje. Hoje o negócio não tá bom pra mim. Hoje tá todo mundo de pá virada. Mas eu vou continuar com esse filho da mãe amanhã. Mesmo que eu não pegue ele, eu vou dar mais trabalho. Tá entendendo? Muitas vezes a luta que conta não é que você ganha, é que você dá tudo e o cara que você lutou, no final da luta, mesmo que te ganhando, ele pensa assim, meu amigo, nunca mais quero pegar esse rapaz. Quem quer que seja esse rapaz, que trabalheira. Então, você pensa bem, não é só quando as coisas são boas que você está com vontade de fazer as coisas. É quando você tá passando por momentos difíceis, está tomando na cabeça, mas pensa assim, meu irmão, não é qualquer tempo ruim que vai desviar o meu rumo, não. Eu vou botar a minha cabeça na reta aqui e vou dar o meu passo, e vou empurrar, e vou puxar, vou cair, mas vou levantar. Não é quantos tombos que você leva. Muitas vezes o que é dito é quantas vezes você se levanta depois que cai. Isso aí, presidente americano falou isso já, o Roosevelt, falando que o covarde nunca vai experimentar o sabor, mesmo na derrota. O cara que perdeu, mas que lutou, sabe mais e aprende mais daquele que nunca perdeu, mas nunca lutou. Então aprende isso. O Roosevelt já falava. Então agora vamos fazer as pazes com o negócio da gana, que é a diferença aí, é onde separa o joio do trigo. Não é querer tímido, não. É querer cachorro com fome que morde o osso e não larga. Agora vamos para a próxima aqui, tá entendendo? O que acontece na vida? O que acontece na vida? A vida é o seguinte, a vida vem e a vida vai. E você nunca tem previsão quando ocorrem mudanças. Você tenta se preparar para as eventualidades. Tem muita gente que analisa muito, planeja muito e age pouco. Está sempre preocupado com as consequências sem nem tomar o primeiro passo. Enquanto tem outros que não querem saber, pisa no buraco e cai no abismo, e se não morrer vai lá e cai de novo. Tá entendendo? Você tem os dois extremos. Mas o que acontece aqui é o seguinte, é o equilíbrio, que não é sempre possível, mas, como o Buda falava, é uma meta sábia, porque o caminho do meio te diz mais ou menos uma direção que você pode manter sustentável por uma quantidade de tempo mais longa. Mas isso não quer dizer que é assim, porque se a vida fosse perfeita, todo mundo ia ficar no meio, todo mundo ia andar no meio. O negócio é o seguinte, às vezes a gente está perdido, está indo muito para o leste ao invés de ir para o oeste, o norte ao invés de ir para o sul. Como é que você vai encontrar a direção certa sem passar pelas experiências? Muitas vezes não é o que te dizem, é o que você faz e acontece e como você lida com os acontecimentos. Claro que aprender sabedoria através dos outros é mais fácil. Se alguém me falar que botar a mão na lenha vai queimar, quando está esfogueado, vai queimar minha mão, eu não vou, entendeu? Vou, mas muitas vezes ali eu boto um pouquinho ali, tá ficando quente aqui. Se eu botar um pouquinho mais, vai queimar muito. Então, você pode utilizar, possivelmente, na melhor das hipóteses, muito do conhecimento alheio, mas tem que temperar com a experiência, que a experiência te dá mais do que conhecimento, te dá sabedoria. Você falar que sabe porque o outro falou é uma coisa, você falar que sabe que fez e aconteceu é outra. Então tem muita gente aí que canta de galo, que eu sou campeão disso, aquilo, e fez poucas lutas. Ou foi lutar num campeonato
e não teve luta nenhuma, lutou uma vez na final. Aí se diz, sua medalha de prata, só lutei uma vez. E tem muita gente que é campeão sem lutar, que às vezes tem campeonato que te dá medalha de participação. Você botou o seu nome lá, pagou o dinheirinho e o cara aceitou e registrou. Aí no final das contas, se ninguém apareceu para lutar com você, você ganhou a medalha e você vai e se vangloria, sou campeão. Não estou tirando mérito. Você foi lá, compareceu, pode ser até que você tenha treinado. Mas você falar de campeonato sem ter lutado é diferente do outro que foi participar da competição e pegou lá todos os casca-grossas e lutou lá com unhas e dentes, final, semifinal, eliminatória, quartas de final. Então o cara ali tem milhagem. Então pensa nisso também. Quando alguém te fala alguma coisa, pergunta ao cara, meu irmão, me mostra aí o seu odômetro. Eu quero ver a tua milhagem, quero ver a tua quilometragem. Tem muita gente que vem com papo, que chega te diz que faz e acontece. Tudo bem, legal, a história é bonita. Pô, esse cara parece até que ele sabe mesmo, hein? Mas e o que é que acontece? Você investiga aí o recorde. Deixa eu ver aqui na história se esse cara tá me contando o acontecimento ou se ele tá fazendo uma coisa meio mirabolante aqui. Ele fala que faz, mas não aconteceu exatamente do jeito que é. Então, muitas vezes, você aceita a história pela história em si, sem chegar a conclusões de acordo com a quilometragem da pessoa que está te dizendo a história. Tudo bem, você falou que percorreu isso aí tudo, mas você pegou carona, meu irmão. Você está pegando carona nos outros aí. O outro garotão é que fez a parada, você aprendeu a manobra com o cara, mérito seu, acho que é inteligente você aprender pelo conhecimento alheio, é assim que a gente aprende e constrói, mas não confunda conhecimento adquirido através do alheio através da própria experiência. Tem que haver um casamento dos dois. Não existe canta-galo, existe galo que canta. Tá bom? Vamos para a próxima aqui agora. Então o que a gente está falando aqui é de equilíbrio. E eu gosto da figura do surfista. Porque agora para a galera do jiu-jitsu, quando eu passo a guarda, eu estou fazendo passagem de guarda, uma das coisas que a gente tem mais dificuldade, não é brincadeira não, é se manter de pé. A garotada hoje tem berimbolo, tem Della Riva, tem, guarda do Aranha, tem guarda de tudo que é nome e sobrenome. Então o que acontece? Você, para ficar de pé na guarda dessa galera, já em si é um acontecimento nobre. Agora, você, para ficar em pé e passar, você tem que primeiro ficar em pé, né? Ou, mesmo que não esteja em pé por si, não cair. Então, aí que vem a noção do equilíbrio. E eu comparo isso com o surfista, porque surfista, quando pega onda, e quanto maior a onda, não é só o cara saber manobrar para a direita e para a esquerda, ele tem que agachar, ele tem que dropar o level, ele tem que ficar com o nível mais baixo, ele tem que ficar alto, ele tem que se espichar, ele vai para a direita, ele tem que compensar com a esquerda, ele usa a mão, entendeu? Que nem um avião. Meu irmão, tem que usar o corpo inteiro, a mente e a alma para ficar de pé sem cair da prancha, principalmente numa onda grande, entendeu? E a vida é o seguinte, a vida muitas vezes é uma ondinha pequenininha, e uma marolinha, e às vezes, meu irmão, vem a rainha, vem a onda rainha lá de cima, metros de altura, e sai de baixo. É descer um prédio. Então, a gente não pode querer, de uma hora para outra, pegar uma onda grande sem se acostumar com as marolas. E na parte do equilíbrio, quando você anda de bicicleta, por exemplo, você vê que tem a rodinha para ajudar, a pessoa anda de bicicleta, aí tira a rodinha, você cai para a direita, aí depois você cai para a esquerda, aí depois o garoto lá aprende a segurar, ficar no meio ali, meio balançando um pouquinho aqui e ali, e aí vai de popa em vento, entendeu? Então, não vamos acelerar as coisas. Uma das piores coisas, às vezes, você sabe o que você quer, você tem que ser resoluto de dar continuidade ao seu progresso, independente das contrariedades que você encontrar, mas dita a realidade. Nada vem do jeito que a gente quer, sempre. Então, quando vem a onda grande, não se aventure até você aprender a
escalar, ia subir, ia descer as marolas e as ondinhas mais ou menos, e dali você se torna mais profissional. Experiência, sabedoria, vamos lá, ok? Agora aqui a gente vai mudar a página, porque tem uma outra coisa aqui que é importante, entendeu? O cara que vence, muitas vezes é um cara aventureiro, tá? E o aventureiro sempre tem imaginação, sempre tem ansiedade de aprender, ele tem a ambição de passar por experiências. Ele não é uma pessoa que se limita por opiniões ou por condicionamentos. Então, quando você vê uma criança, você observa uma criança que aprende a andar, você vê que a criança, a primeira coisa é rodar. Ele está deitado, ele rola, entendeu? Rola a barriga para cá, rola a barriga para lá, e dali ele aprende a sentar. Aí ele aprende a ficar em pé, apoiado na parede, ou segura a mãozinha do pai e da mãe, aí fica ali, aí depois a mãe solta, ele se segura, aí cai, ele não cai de cabeça, ele cai sentado, tá vendo? Isso é importante. Você não chega, você já começa desde pequenininho, o bebê já aprende na malandragem que é melhor para ele sentado que cair de cabeça para trás, entendeu? Ele vai automaticamente, instintivamente se protegendo. E dali, quando ele começa a dar os primeiros passos, mesmo que tímido, mesmo acostumado com o amparo da mãe, quando ele tem o apoio da parede, quando ele tem o apoio de segurar alguma coisa, ele vai de vento em popa sozinho. Ele sai engatinhando primeiro para tudo que é lugar, quer subir escada e do jeito que for. Quantas vezes a gente, pais, quer inibir o filho de querer escalar as coisas? Meu irmão, tem que dar ao teu filho, claro, com a devida medida, a liberdade de explorar e saber até que ponto ele pode ir e ir puxando os limites um pouquinho aqui e ali, entendeu? Que caindo é que se aprende. E uma coisa que eu estou querendo ressaltar quando eu comparo essa parte de criança, a importância de ter o espírito infantil vivo dentro da gente, porque é um espírito verdadeiro no sentido de que você tem sempre aventura, você tem criatividade e você não pensa de uma forma lógica quando você falha, no sentido de que se a criança cai quando está aprendendo a andar, ele nunca vai pensar cair, não, ele já está tentando se levantar na hora. Então, você conforme vai crescendo, você perde um pouco essa iniciativa, porque quando você sente que você cai, um adulto está preocupado, e cair? Enquanto a criança fala, não estou nem pensando em cair, quero continuar andando, vou continuar me levantando. Ele não está pensando no cair, ele está pensando continuar caminhando, aprendendo a andar. Então, essa, eu não acredito, uma natureza inata do ser humano que, infelizmente, conforme a gente vai amadurecendo e crescendo e sendo condicionado através da educação e da influência alheia, entendeu? Conforme a gente vai tendo ao mesmo tempo oportunidades de crescer em certa forma, vai tendo também, infelizmente, uma certa supressão do nosso espírito infantil, que a gente quer perguntar as coisas, a gente quer falar, a gente quer fazer mais, mas a gente está sempre tendo aquela resposta, não, espera, fica quieto, cala a boca, senta, não anda, não vai ali, não faz isso é perigoso, isso e aquilo, sempre com alertas e advertências, e isso, no longo prazo, você se torna uma pessoa ainda mais com a estimulação digital. Hoje em dia você tem aquelas crianças que exploram a tela da televisão, a tela do computador. Você tem Google Earth, você vê o mundo inteiro. Eu acredito até que é bom aprender geografia, você vê as coisas assim, tem muitos bons recursos, mas infelizmente você não viaja, você não vai, você não sabe o que quer dizer você entrar num outro país, você ir ver outras culturas, você aprender outros idiomas. Você está condicionado a ficar, às vezes, paralisado ali pela estimulação digital. Mas isso é uma outra parte para um outro tópico. E quando a gente faz jiu-jitsu, uma das coisas que a gente vê é o seguinte, você se acostuma a dobrar a esquina. Por que você fala da expressão dobrar a esquina? Você não está tentando diminuir o esforço ou prevenir de fazer o trabalho que é necessário, o esforço que é necessário para atingir um objetivo. Mas você está tentando optimizar a sua chance, porque é a lei do menor esforço para o resultado máximo.
Essa é a premissa do jiu-jitsu. Menor esforço, máximo resultado com menor esforço. É a forma como que uma pessoa mais fraca ou de peso ou tamanho inferior tem como igualar ou superar um oponente avantajado fisicamente. Não é na pujança física ou tentando se tornar igual, de igual para igual, na musculatura, não, mas na alavanca, na técnica, na estratégia e outras áreas que dão mais do que oportunidades para o menor de superar o maior, ok? Então, quando a gente fala de dobrar a esquina, é uma expressão que eu uso. Qual é o hack? Hoje em dia, muitas vezes a gente tem essa terminologia, o hack. Tudo é hacking. Então, o hack é o quê? Você inova, você descobre uma forma criativa de atingir um objetivo de uma forma mais fácil, ok? Não quer dizer que você seja preguiçoso. Você está utilizando o seu esforço de uma forma mais inteligente, mais bem aproveitada, ok? Aí vem a parte do controle, tá entendendo? Então, a gente sempre quando lida com o oponente, antes de eu controlar o meu adversário, eu tenho que ter autocontrole. E nessa área aí, existe muita distração que as pessoas não têm noção nenhuma de autocontrole. As pessoas são muito volúveis, influenciáveis. Se está ventando para a esquerda, ela anda para a esquerda. Se está ventando para a direita, ela vai para a direita. Então você tem que ter um mínimo de autoconhecimento no sentido de controlar, saber que o controle começa com si próprio e dali você vai expandindo e extrapolando o seu próprio ser. Então eu me lembro na Arte da Guerra, o Sun Tzu na Arte da Guerra falava, acho que pronuncia Sun Tzu em português. Aí galera, depois vocês me corrigem aí. Mas então o que acontece? Ele já dizia, conheça o seu adversário e a si mesmo ganhará todas as batalhas. Conheça a si mesmo e não o seu adversário, você ganha 50 e perde 50. Não conheça a si e nem o seu adversário, vai perder todas. Então aí, entendeu? Isso já diz de uma forma ilustrativa que aqui nos Estados Unidos tem uma expressão que diz the buck stops with you. Quer dizer, o dólar, a prerrogativa, começa e termina com você mesmo, com nós próprios, tá entendendo? Então tem que haver esse autoconhecimento, essa habilidade introspectiva de passar algum tempo com si mesmo, não ficar direcionando a sua atenção aleatoriamente para tudo e para todos, tá? Quando a gente fala de controle, entendeu? Existe uma outra parte que é crítica nisso. Qual é o ângulo? Porque ângulo na luta é tudo ou nada. Se você move um pouco para a direita ou para a esquerda, é o desvio de um soco. É a diferença entre se manter em pé ou estar nocauteado. Então, muitas vezes, você tem que encontrar o ângulo, que em inglês é o equivalente approach, tá? Qual é o ângulo que eu uso para fazer mais analogia? O termo estratégia. Qual é a estratégia nesse instante? Tá entendendo? Então, tudo na estratégia existe. Vamos supor, uma forma, eu gosto de usar números muitas vezes, porque o número te dá um visual e uma imagem rápida. Na seguinte forma, você, vamos supor, tem o número 1, número 2, número 3. Se você iguala isso ao jiu-jitsu, você tem movimento 1, movimento 2, movimento 3. Um cara que é muito ambicioso de aprender, mas que não gasta tempo o suficiente para aprender bem as técnicas, o que ocorre com ele? Ele aprende 10 posições, mas sabe mal as 10. Enquanto uma pessoa que é focada e que tenta aprender com profundidade cada movimento e utiliza o movimento seguinte de uma forma fluida, de uma forma consecutiva, você aprende o número 1, você não vai pular para o 4, você vai do 1 para o 2 e depois vai do 2 para o 3, tá entendendo? Mas eu gosto do 3 no seguinte
Detalhe, toda vez que eu aprendo bem 3 movimentos e eu combino bem esses 3 movimentos, eu vou movimento 1, depois o 2, depois o 3, depois quando chega na hora de mudar para o 4, eu volto para o 2 e depois volto para o 1. Sou 1, 2, 3, 2, 3, 1. E depois eu misturo 1 por 3, 3 por 2, porque quando você aprende a combinar os 3, eu chamo isso da tática do Central Park, ok? Então, para vocês brasileiros aí, galera do Brasil, se você vai no Central Park, por favor, tente encontrar o rapaz que tem a mesinha ali, os 3 copos com a bolinha no meio, uma bolinha. Então, o que ele fala? Ele fala para você apostar dinheiro onde é que vai estar a bolinha depois que ele misturar os copos. Ele chega, ele te mostra a bolinha, ele bota um copo em cima e depois tem outros 2 copos, um de cada lado. Aí você diz, tudo bem, vai. Aí ele fica mexendo os copos ali, faz uma ilusão de ótica. Às vezes o copo nem se mexe, ou então você acha que está seguindo o copo e eu sei do seguinte, eu já apostei várias vezes nesse joguinho, eu nunca ganhei dinheiro. É verdade que eu botava só $5. Falei, se eu perder $5 não vai machucar muito meu bolso. Mas o que acontece? O cara tinha uma estratégia que ele iludia, entendeu? O visual. Ele era uma espécie de uma magic trick, uma mágica. Ele misturava tão rápido que o seu olho não conseguia acompanhar a velocidade das mãos e dos copos enquanto estava se movimentando, entendeu? E essa a finalidade quando você tem 3 movimentos em jiu-jitsu e você aprende a misturar os 3 antes de aprender o movimento 4, 5, 6, você aumenta a dimensão da sua capacidade. Quando não é só a quantidade de movimentos, mas a sua habilidade de combiná-los um entre os outros. Porque é aí que você faz a diferença em confundir o adversário. E isso na vida é crítico, porque estratégia, nesse sentido, te dá uma vantagem muito grande comparada a uma pessoa que não tem o approach, não tem o ângulo, não usa de nenhuma estratégia. Tá entendendo? Então agora a gente vai para essa parte aqui, que é a parte essencial no paralelo entre o jiu-jitsu e a vida. A parte de lidar com a pressão, ok? Quando eu digo pressão é o seguinte, o jiu-jitsu acontece, na maior parte das vezes, no chão. Você está no chão e muitas vezes você está por baixo e tem um oponente que pode ter vantagem física, botando pressão ou distribuindo peso de forma variada, sufocando a sua habilidade de respirar. Então tem gente que tem até claustrofobia, porque não está acostumado a lidar com a pressão. A pressão no jiu-jitsu, eu ensino aos meus alunos, a primeira coisa é o seguinte, primeira coisa que você tem que proteger é a sua respiração. Se você está lutando contra uma pessoa e uma pessoa muito maior do que você, proteger os pulmões. Se eu estou respirando, o que acontece? Eu estou vivo. Se eu estou vivo, eu estou pensando. Se eu estou vivo e pensando, eu tenho como me mover ou pensar numa solução para o meu problema. Agora, se eu estou me afogando, o cara está pressionando o meu pulmão e eu sinto que o meu diafragma não se expande, porra, eu não tenho para onde ir. Eu vou, no desespero, bater ali só da pressão. Quantas vezes? Meu irmão Rigan Machado, a submissão número 1 dele, a finalização número 1 do meu irmão Rigan Machado era botar a pressão no plexo solar. Ele botava pressão aqui, lá no meio, o seu pulmão não se expandia. Então eu via os caras abrirem um olho desse tamanho, pensando, meu irmão, a pior sensação em jiu-jitsu não é perder, é sentir que através da pressão do seu oponente, você não tem como respirar. Judoca, quando faz uma mobilização de judô, muitas vezes faz o outro bater
só com a pressão no corpo, no pulmão. O cara não respira, o cara bate. Tá entendendo? Então, lidar com a pressão quer dizer o quê? Lidar com desconforto. Nesse seguinte exemplo, desconforto maior que pode ter, não poder respirar, não conseguir respirar. Então, o que acontece? Desde que você aprenda a se tornar confortável em posições altamente desconfortáveis, você aí, em inglês a gente fala crack the code, você aí descobre qual é o segredo da sustainability, da survivability, como sobreviver, como se sustentar através de uma situação adversa, de alto teor, de dificuldade, de alta dificuldade de suportar, tá entendendo? Confortável no altamente desconfortável. Então, isso aí é o seguinte, quando você adquire isso, você aí se torna, muitas vezes tem outra expressão, paralelo entre jiu-jitsu e a vida. Casca grossa, você aí não tem mais pele fina. Por que o pessoal usa o termo casca grossa? Pele fina, qualquer coisa arranha, qualquer coisa machuca, entendeu? O cara te dá um soquinho e você fica com a mancha roxa. Casca grossa, meu irmão, o cara aguenta tudo, aguenta brigar até na rua aí, no meio da pedra, tá entendendo? O cara é casca grossa, ele já rolou muito, já encascurou, ele já tem conforto no desconforto, tá entendendo? Então, essa aí é um outro paralelo que eu acredito crucial. E é uma coisa que, dentre os vários aspectos do jiu-jitsu, ocasiona um alto teor de autoconfiança. Então vocês aí, galera do Brasil, que estão assistindo esse vídeo, é importante que vocês façam mais ou menos um apanhado de todas essas lições, porque isso aí é um episódio que eu comecei agora. Vou botar no meu YouTube também. Galera aí do Brasil, assina aí, pode assinar agora no YouTube channel do Carlos Machado. Carlos Machado Jiu-Jitsu aí, tá aí para falar, não é só de luta não, mas estilo de vida e mindset. Valeu? Me segue aí no Instagram, Carlos Machado Jiu-Jitsu, entendeu? E é isso aí, valeu? Um abraço grande para todos. Vocês aí, meus amigos americanos, me desculpa aí que eu hoje tive que dar um apanhado no português, mas é pro bem-estar da nação. Eu quero expandir para todos os horizontes o melhor que eu posso, o meu conhecimento e minha experiência, porque eu tô aqui com uma missão, mudar a vida dos outros através da arte suave. Valeu, galera, muito obrigado, e isso aí. E se não like o meu fanpage ainda, brasileirada, começa a espalhar isso aí para os outros, compartilha e bota um like aí. Valeu, galera!